Fala pessoas! Hoje eu vou explicar para vocês como foi o meu processo de aplicação para o visto do Canadá. Bom, como vocês já sabem, ou se não sabe ainda, assiste esse vídeo que aí você vai ficar sabendo. O Cardoso, meu marido, estava lá nos Estados Unidos terminando o mestrado dele quando ele conseguiu a bolsa para a Universidade do Canadá. Bom, eu não podia aplicar para o visto ainda porque a gente não era casado e eu só tenho direito ao Open Work Permit se eu sou cônjuge de alguém que tem já um visto de trabalho ou visto de estudo. Como a gente estava correndo contra o tempo, ele começou a aplicação dele de lá dos Estados Unidos mesmo. Primeiro, ele precisava aplicar para o Quebec. Sim, o Quebec, ele é bem diferentão. Ele tem tipo um visto só dele, que é o CAC. Depois que ele conseguiu o CAC, ele aplicou para o Study Permit, o visto de estudante do Canadá. Os documentos que você precisa para aplicar para o Study Permit são uma prova de aceite, que seria a carta de aceite da universidade, documento de identidade, que é o passaporte, prova de suporte financeiro, que no caso dele, além da carta dizendo que ele tinha ganhado a bolsa de estudos, ele também enviou extratos bancários e a declaração de imposto de renda, originais e traduzidos. Qualquer documento que não esteja escrito em inglês ou francês, você precisa enviar uma tradução feita por tradutor juramentado, tá? Um outro documento que ele também enviou foi uma carta de explicação, que é a Letter of Explanation, dizendo por que ele queria estudar aqui no Quebec, nessa universidade, fazer este curso, e também explicando que ele estava prestes a casar, porque isso ia facilitar o nosso processo lá na frente. E claro, o CAC, que é o Certificado de Aceite do Quebec. Ele aplicou para o visto no dia 10 de maio e no mesmo dia à noite ele recebeu uma carta para fazer a biometria. Atenção a essa informação. O lugar onde você fizer a biometria é o mesmo lugar que você vai mandar o seu passaporte para eles colarem o visto lá quando for aprovado. Tem uma observação nesta informação que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Segura aí. Ele até tentou marcar a biometria lá nos Estados Unidos, ia ser muito mais fácil, muito mais prático e rápido também. O problema era só o tempo de devolução do passaporte, porque ele estava com data marcada já de volta para o Brasil para a gente poder casar. Você já sabe dessa história. Se você não sabe, clica nesse vídeo aqui que eu conto a história do meu casamento. Então, por esse receio do passaporte não chegar a tempo para ele viajar de volta para o Brasil, a gente preferiu marcar a biometria aqui no Brasil mesmo. Agora eu vou falar dos documentos que você precisa para aplicar para o Work Permit, que foi o que eu tive que fazer. Você precisa do formulário de aplicação do visto, o formulário sobre informações da família, são informações pessoais, cópia do passaporte e, no meu caso, uma certidão de casamento original e traduzida. Eu também escrevi uma carta de intenção explicando a situação e anexei os documentos do meu esposo, porque já facilitaria para linkar os dois processos. Eu apliquei para o visto no dia 29 de maio de 2021. Depois de aplicar e pagar a taxa, porque sim, você tem que pagar para tudo que você aplica aqui no Canadá, você recebe uma carta para fazer a biometria. E aí você precisa marcar um horário em um VAC, um Visa Application Center. Existem 5 VACs no Brasil atualmente: Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente escolheu ir para o Rio de Janeiro porque, além de ser uma passagem mais barata para gente que mora em BH e ter datas mais próximas, eu também podia visitar uma amiga minha e comer um risotinho delícia que ela cozinhou pra gente. Eu e meu esposo, a gente conseguiu fazer a marcação para tirar a biometria juntos. Fomos os primeiros a chegar e foi muito rapidinho, foi muito tranquilo. Essa aí é a portinha do VAC do Rio de Janeiro, você recebe uma senha e é atendido em tipo 10 minutos. No mesmo dia que a gente fez a biometria, ela já foi processada e apareceu no sistema. E aqui fica uma dica preciosa que eu queria muito ter tido essa informação antes. O próximo passo seria aguardar uma carta do governo pedindo pra gente fazer exames médicos. A gente já sabia que a gente ia precisar, porque esse tipo de visto exige. Até que eu li um post em um desses grupos do Facebook que a gente podia fazer o exame médico antes dessa carta chegar. Se eu soubesse disso, eu teria feito o exame médico antes de tirar a biometria. Mas tudo bem. O Cardoso marcou o exame médico dele pro dia 25 de julho e eu marquei o meu pro dia 26. O exame médico também foi bem tranquilo, só que é um pouco mais demorado. Assim que eu cheguei, eu fiz uma ficha e tem mais de uma pessoa marcada para aquele mesmo horário, tá? Então é melhor você chegar mais cedo. Depois da ficha feita, ela tira uma foto com o celular mesmo. Ainda estava em época de Covid e a gente tinha que usar a máscara e foi o único momento que eu precisei tirar. A secretária coloca uma pulseirinha verde, daquelas de hospital mesmo, de papel, e depois a enfermeira mede a sua altura, seu peso e faz um exame de vista. Logo em seguida, a gente faz o pagamento via transferência bancária ou dinheiro. Depois, a médica examina a gente. Ela faz uma série de perguntas, aí ela tira a pressão, verifica batimento cardíaco, pulmão, e ela também pegou no meu pé para ver pulsação. Depois dessa consulta, eu fui fazer os exames de sangue e de urina no laboratório que fica em frente ao consultório. E os exames de laboratório aceitam convênio. Na época eu tinha o Sol América e foi aceito, deu tudo certo. Então checa isso também. Depois eu voltei pro prédio e fui fazer os exames de raio-x.
Esse eu tive que pagar mesmo, o convênio não cobriu. Os exames foram feitos no dia 26 de julho e no dia 30 eu recebi o Information Sheet, que é um documento com todos os dados, todos os exames feitos e os resultados. Anexei esse documento na minha aplicação e o Cardoso também na dele, e dali era só aguardar e rezar. Então, finalmente, depois de muita reza, de muita ansiedade, de muita terapia, finalmente no dia 24 de agosto de 2021, chegou a bendita Correspondence Letter and Passport Request. Eu chorei no dia, eu desesperei no dia, eu corri muito naquele dia, porque eu estava trabalhando em casa e eu tinha que resolver todos esses perrengues. Assim que chegou o e-mail, eu já liguei pro Cardoso e falei: checa o seu e-mail agora, porque o meu visto saiu. 5 minutos depois, ele pegou o passaporte dele, foi lá pra minha casa, a gente imprimiu os 2 documentos, a Correspondence Letter e o Passport Request, fizemos uma cópia dos nossos documentos, o CNH mesmo, e aqui aquele asterisco daquela informação do passaporte que eu falei lá atrás. A gente pagou uma taxa para enviar os nossos passaportes diretamente para São Paulo. Por quê? O processo seria enviar o nosso passaporte para o VAC do Rio de Janeiro, que foi onde a gente fez a nossa biometria. O VAC do Rio de Janeiro ia enviar para São Paulo ia colar aquele visto, devolver o passaporte para o VAC do Rio de Janeiro e aí o VAC do Rio de Janeiro ia enviar o passaporte para Belo Horizonte. Para evitar este trânsito, a gente resolveu pagar a taxa para enviar diretamente para São Paulo. Imprimimos o comprovante do pagamento dessa taxa, botamos tudo no envelope, fomos para o correio na hora do meu almoço e enviamos o bendito passaporte para o VAC. Uma semana depois, estávamos com o visto na mão, passagem comprada e quase de malas prontas para vir para o Canadá. Olha, foi um processo cansativo, longo, haja paciência. Foram 3 meses de processo, desde o dia da aplicação até o recebimento do passaporte. Leva bastante tempo, então tenha paciência, mas dá tudo certo no final. Lembrando que a gente fez todo esse processo sozinhos. A gente fez uma consulta como consultora. Para entender quais seriam as nossas opções para o PR, para residência permanente depois. Acontece que, como a maioria das consultorias aí que a gente ouve falar, eles não atendem o Quebec. O Quebec é muito específico, muito peculiar, vamos usar essa palavra. Então fizemos o processo por conta própria mesmo, seguindo todas as informações que estão no site do Canadá. Eu vou deixar aqui na descrição, além desse site do Canadá, o do Quebec também, porque tem um processo bem específico para o CAC. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar, deixa aqui nos comentários também. Não sou consultora de imigração, eu não sei tudo, mas vida de imigrante é essa, a gente vai ajudando um ao outro no que pode. Não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha aqui pela Siena, gente. Olha só, ela é muito fofa, ela merece uma curtida. Beijos, tchau, até a próxima.